Bom dia, todo mundo. Hoje eu estou feliz, o sol está brilhando e nós temos uma apresentação absolutamente fantástica na nossa 46ª Happy Hour. Temos a professora Luciene Cares. Bem-vinda, professora. A doutora Jennifer Zarpellon e a doutora Carla Gobo. Muito bem-vindas. Professora Luciene Cares, doutora em História pela UERJ, com estágio pós-doutoral pela Lab Geopol, USP, e pelo Departamento de História, PUC-Rio. A doutora Jennifer, doutora em Sociologia Política pela UFSC e bacharel em Relações Internacionais. E a terceira pessoa, que seria a doutora Carla Gobo, doutora em Sociologia, Unicamp e professora da ISPM Rio de Janeiro, que vai nos apresentar relações internacionais e mulheres no mundo pós-pandemia. Gente, que assunto interessante. Vamos aprender um pouco mais? Muito bem-vinda a todos. Bem-vinda, doutora Luciene, Carla e Jennifer. Passo o microfone para você, Luciene. Bom dia, muito obrigada, Mireille, pelo convite. Obrigada a vocês que estão aí nos assistindo. Agradeço também a presença aqui das nossas parceiras e colaboradoras do livro que eu vou apresentar aqui, a querida Carla e a querida Jennifer. Eu vou compartilhar aqui rapidinho com vocês, eu fiz 2 slides, nada demais, tá, gente? Que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o sumário do nosso livro. Vocês conseguem visualizar? Sim? Então, esse é o nome do evento, né? Nossas carinhas aqui. E no slide seguinte, deixa eu botar aqui mais bonitinho, né? Fica mais simpático. Esse é o sumário do livro, né? Então, a apresentação da Carla Gobo, desculpa, né, tanta intimidade assim, Carla Gobo e a Jennifer Zarpellon, elas vão falar especificamente de um capítulo de um livro que eu organizei com o professor André Sena. O livro foi organizado, né, elas começaram a escrever, são 14 textos, e se titula Relações Internacionais em um Mundo Pós-Pandemia, Permanências e Descontinuidades. Então, é um livro que a gente começou a mandar o convite em março, creio, logo assim, começou a pandemia, maio, abril, e a gente lutou para escrever, né, convidar essas pessoas, esses 14 autores, para participar e escrever desse livro. Eu vou fazer uma apresentação geral dos outros autores que não estão aqui presentes, para vocês conhecerem a obra, né? A obra está disponível na Amazon, vocês podem comprar lá, foi publicada pela editora portuguesa chamada Cravo. Então, vamos lá. Ao longo dos 14 textos dos ensaios que compõem o presente livro, fomos convidados a pensar ou até repensar um novo mundo após o aparecimento da pandemia da Covid-19 em 2020, que não somente modificou as relações internacionais entre os países, mas afetou intensamente a nossa vida cotidiana e as nossas relações sociais. É bom relembrar que os textos aqui publicados foram elaborados em 2020, ao longo da pandemia, quando muitos de nós se sentiram participando efetivamente de um filme distópico, pois o mundo se apresentava como uma ficção. Não por acaso, o historiador Alexandre de Belmonte, que abre o livro, nos apresentou um breve ensaio sobre esse novo contexto, o qual a ficção e a realidade dialogavam alternadamente na pauta de discursos polêmicos, com o surgimento de um vírus chinês que surgiu para mudar o mundo de ponta cabeça. Aliás, o autor assinalou como os efeitos desse novo coronavírus poderia afetar a geopolítica mundial. Já o arquiteto e urbanista espanhol José Antônio Ruela Jaio, a partir das suas reflexões sobre a sustentabilidade urbana, refletiu sobre a importância das cidades verdes em um mundo pós-pandemia, a necessidade de um diálogo permanente entre uma dimensão cultural e ecológica. Os cientistas políticos Rodrigo Galo e Antônio Marcelo Jackson da Silva trouxeram significativas contribuições em textos distintos sobre
a dinâmica das relações internacionais, em especial sobre a cooperação internacional e as tensões que envolveram os atores envolvidos, países e organismos internacionais. Nessa lógica, o historiador Francisco Carlos Teixeira da Silva e também o especialista Sandro Teixeira Moita analisaram a política externa entre o Brasil e a China na época do bolsonarismo. Aliás, se utilizando das notícias publicadas pelas mídias chinesas a partir das manifestações controversas do governo brasileiro ao longo da pandemia durante o ano de 2020. Da China, o professor José Carlos Medeiros da Silva, da Universidade de Estudos Internacionais Zhejiang, evidenciou alguns aspectos de como o governo chinês lidou com a pandemia e conseguiu revitalizar o ideal, o sonho chinês, um projeto de desenvolvimento pautado na estabilidade social como condição para a prosperidade e a unidade política. Do continente africano, os professores Bekombo Claude, da Université Yaoundé II, e Sambo Armel, da Universidade de Maroua, examinaram a eclosão da pandemia da Covid-19 na África, ressaltaram como os organismos internacionais conjecturaram um cenário apocalíptico para o continente, ignorando as singularidades de cada país. Assim, os estudiosos diagnosticaram como tal conjuntura não se consolidou como se aguardava, mas, assim como outras regiões do globo, se averigua o surgimento de um novo paradigma de desenvolvimento e de governança para os países. O impacto da pandemia no sistema de saúde foi analisado pela professora Patrícia de Oliveira Matos e por Emílio Augusto Santana Ferreira, que mostraram como o segmento da saúde é estratégico e relevante para a segurança nacional e sua soberania. Neste caminho, o professor argentino Gabriel Segales analisou o comércio internacional dos produtos médicos hospitalares, insumos e equipamentos a partir das lógicas de cadeias de valor mundial. As professoras Maria de Mello Malta, inglês e Petier, da UFRJ, da Economia, recuperaram autores brasileiros que repensaram em diversos momentos tal pauta, como Abdias Nascimento, Celso Furtado e Josué de Castro, enfatizando o uso ideológico da fome como uma forma de genocídio. A questão da fome foi tratada por ela. Mas o papel dos Estados Unidos durante a pandemia da Covid não foi ignorado. O professor Eliseu Santiago de Souza escreveu um texto antes da vitória de Joe Biden, durante a administração de Donald Trump, e a professora Verônica, querida professora Verônica Pires, elaborou um texto logo após as eleições norte-americanas, e trouxeram contribuições essenciais para refletir as relações internacionais e a participação do mundo neste novo cenário que ainda se desenha nesse mundo pós-Trump, né, já em setembro, quase setembro de 2021. E para finalizar aqui, vou falar dessas moças presentes, as sociólogas aqui presentes, Carla Gobo e Jennifer Zarpelon, e também uma outra que não está presente, a historiadora Ana Carolina Eiras, em textos distintos, mas próximos, refletiram sobre os estudos de gênero, em especial a história das mulheres, a relação de história, literatura, pedagogia de sentimentos, estudos de gênero e poderes, como podem afetar as narrativas contemporâneas sobre os usos do passado, assim como pensar as relações sociais entre os indivíduos, temas indispensáveis e indiscutíveis que já vinham sendo assinalados em diversos estudos, mas certamente ganharam uma repercussão muito maior devido ao isolamento e ao distanciamento social. Então, eu convido todos aqui a refletir sobre esse tema, sobre as mulheres, nesse momento que a gente está atravessando, lembrando essa situação que está acontecendo no Afeganistão, que essas moças vão trazer também, e eu passo a bola para elas, né? Então, é muito importante a gente discutir o papel e a importância das mulheres no sistema das relações internacionais. Então, muito obrigada. Mihaly, passo a bola para você. Sim, fantástico. Eu estou achando assim, eu quero ler esse livro. É para agora. Deixa eu já te partilhar aqui, peraí, stop share. A contribuição dessas pessoas absolutamente extraordinário. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que todos os alunos de Relações Internacionais deveriam comprar já esse livro
porque... Infelizmente, né, a gente pensou, quer dizer, a gente pensou no passado nesse livro no mundo pós-pandemia, mas ainda estamos numa pandemia. Estamos na E parece que a pandemia. pandemia no Brasil não vai terminar tão cedo, né? É, Olha eu, isso. eu torço, né, que a gente consiga, pelo menos, estar um pouco mais presencial o ano que vem, né, com as vacinas, mas, enfim, sempre com todos os cuidados, né? Como a gente fala, o mundo não vai ser 100% igual, já foi, isso nós já sabemos, mas pelo menos que a gente possa ter uma liberdade um pouco maior, com uma certa equilíbrio, né, de poder transitar. Não, eu vou passar, então, agora será a doutora Carla, sim? Jennifer. Jennifer, por favor, Jennifer, o microfone é todo seu. Então, bom dia, obrigada, então, pelo convite, por participar, né, Mirelle, por essa plataforma, To Get for Peace, muito obrigada pelo convite, obrigada também pelo convite, né, de estar participando desse livro. Eu queria agradecer muito a Carla, que a gente já está aí juntas já faz alguns anos, a Carla foi, inclusive, minha chefe, né, quando ela foi coordenadora do curso de Relações Internacionais, e desde então a gente se tornou bastante aí colegas e amigas, né? E aí a gente está justamente nessa temática que eu acho que é extremamente importante a discutir sobre a questão dos direitos das mulheres. Então, eu queria agradecer, né, a Carla por ter me convidado a participar justamente desse livro e compartilhar, então, né, sobre isso. A gente, na verdade, desenvolveu, né, com o intuito de primeiro trazer, eu vou até começar aqui a cronometrar, que senão eu me empolgo e me perco aí com relação ao tempo. A gente primeiro, né, o próprio título já nos instiga, né, o risco de Agüero depois das ondas do século XX, que é o título desse capítulo, desse artigo. É justamente tentar abordar, né, sobre esse percurso digamos assim, das ondas dentro do feminismo e de toda essa busca pela questão dos direitos das mulheres, que a gente sabe que ainda é algo extremamente complicado, né? E que a gente tem, de uma certa forma, né, um processo de retrocesso. Então, o que a gente procurou primeiro discutir sobre o que é esse conceito de gênero, que é tão debatido, principalmente na política brasileira, nos dias atuais, né, com relação a esse combate à ideologia de gênero. Então, a gente procurou justamente trazer o conceito de gênero, que é um conceito que não é recente, ele passa a ser, inclusive, abordado e utilizado dentro da ONU ali por volta dos anos 90. Ele começa a ser discutido dentro do debate das ondas do feminismo, ou dentro do debate sobre, né, a questão dos direitos das mulheres, ali nos anos 60, que marca justamente a segunda onda do feminismo, né? A gente tem aí, atualmente, alguns autores comentam entre 4 ou 5 ondas, né? A primeira onda, que é a onda que inicia ali por volta do final do século XIX, início do século XX, que trazia como debate essa questão do direito ao voto, aos direitos, né, de herança, propriedade privada, né, entre a questão, né, dos direitos a buscar, né, que as mulheres tivessem educação de qualidade, algo que as mulheres não era se permitido, né, nesse período. E aí a gente vai, por exemplo, nos anos aí, né, um certo retrocesso, até pelo fato da Segunda Guerra Mundial, onde depois tem aquela famosa expressão baby boom, né, onde as mulheres tinham adquirido vários direitos e daí voltam para o espaço privado, né, o ambiente doméstico, na propaganda, digamos assim, política de que as mulheres deviam permanecer em casa, cuidando da família, cuidando dos filhos. E aí começa a segunda onda ali por volta dos anos 60, dizendo, poxa, peraí, né? A gente precisa retomar todo esse debate. E é justamente aí, nessa segunda fase, segunda onda, que começa a se discutir sobre a questão do conceito de gênero, porque existe toda uma tentativa, né, de vários autores a trazer justamente por que existe essa diferença. Então, a gente vê lá, por exemplo, dentro do marxismo, que traz justamente, neomarxismo, na verdade, né, que tenta trazer justamente esse debate através da divisão do trabalho, né, e de explicar, né, desse contexto. E outras questões, né, que envolvem outras perspectivas teóricas. Mas, basicamente, nesse período, que eu acho que é bem interessante a gente falar,
é que se traz, então, esse conceito justamente para diferenciar que existe a questão do sexo, que é a questão biológica, e a questão do gênero, que nada mais é que é o contexto cultural, que é propriamente o que a gente percebe, né, com relação aos países do Oriente Médio, e principalmente a gente perceber, né, essa crise no contexto do Afeganistão. Então, o contexto cultural que traz justamente essas questões de socialização, né? Então, na verdade, gênero nada mais é do que um processo de socialização que vai sendo transmitido ao longo do tempo, e a gente vai percebendo essas enormes diferenças e essas enormes desigualdades, né? E aí é importante dizer é que, assim, claro que a gente verifica que lá no Afeganistão, né, as mulheres ainda estão lutando por coisas como o direito à educação, o direito ao trabalhar, mas não vamos esquecer que aqui, né, no Brasil, a gente sofre, né, muitos problemas, né, com relação a isso também, apesar de a gente ter legislações que já nos garantem algumas coisas, então até vou deixar até um pouquinho para a professora Carla, né, complementar isso depois sobre essa questão, né, esse debate sobre o contexto de gênero. Mas como eu sou formada também em relações internacionais, né, o que eu acho importante também trazer é essa construção do século XX e também, né, não só essa construção do século XX, que teve um papel muito importante, esse movimento social, né, essa questão do feminismo como formas de organização social, e que traz justamente essas ondas e que impactaram também dentro da discussão dentro da ONU. Então, eu sei que a ONU ela tem diversos problemas, eu sempre falava isso para os meus alunos, né? Eu sei que a gente, né, tem, né, problemas dentro da própria organização, mas a organização ela acaba sendo importante para trazer isso dentro de um fórum multilateral e trazer justamente essas convenções e tentar justamente articular para que os países possam melhorar suas políticas. Então, a gente vê esse debate já acontecendo já na Carta de São Francisco. Eu acho que pouca gente fala, né, sobre isso, talvez o pessoal fala mais na questão da Declaração dos Direitos Humanos, né, que foi em 48, mas já na Carta de São Francisco, que é a Carta Constitutiva da ONU, já vai existir uma participação significativa por parte das mulheres em trazer justamente a ideia de que quando você tenta trazer a questão dos indivíduos, os indivíduos deveriam ser iguais. Então, já na Carta da ONU já traz essa ideia de que não poderia dizer, porque o homem, né? Porque, né? Parece bobo, mas a gente sabe que não é, né? A gente já tem todo um debate lá disso, já na própria Revolução Francesa, que as mulheres participaram da Revolução Francesa, lutaram, morreram, muitas delas morreram, e depois, quando, né, se tem a vitória, é a Declaração dos Direitos do Homem, né? E depois tem toda uma reedificação dos direitos da mulher, e daí, né, muitas morreram também por causa disso. Então é importante destacar, né, que há essa tentativa de dizer os direitos, né, dos indivíduos, dos seres humanos, e aí, para complementar, o que é bacana, que já em 46 já existe a criação da Comissão de Status da Mulher. Essa comissão ela existe até hoje, ela vai trabalhar hoje dentro da ONU Mulheres, né? Mas ela vem justamente com essa iniciativa de tentar pesquisar o que está acontecendo no mundo. Então, não é algo que, né, não é um conselho de segurança, que pode criar, né, resoluções, mas a gente sempre tem que lembrar que essas tomadas de decisão sempre dependem dos estados, né? Os estados que decidem. Não é uma organização supranacional, né? É uma organização intergovernamental. Então, ela vai tentar buscar, né, informações para realizar estudos e relatórios para trazer justamente esse impacto para os países e falar, olha, está acontecendo isso. E é interessante que já em 48, então, tem a Declaração dos Direitos, dos Direitos dos Seres Humanos, né, dos Direitos Humanos, digamos assim, aonde, né, a famosa da foto da Eleanor Roosevelt, que foi, né, a primeira-dama do Roosevelt, e ele vai falecer. E mesmo assim ela vai continuar na questão política e ela vai ter uma participação significativa. Ela foi presidente, né, presidenta, né, como, né, a gente fala, que participa justamente na elaboração e foi muito importante, é o principal documento aí, né, até hoje sobre os direitos humanos. Bom, bem, o que acontece, né, com relação aos direitos das mulheres? O movimento continua, como mesmo falei. Os anos 60, ele é marcado por vários movimentos sociais, né? Ele é marcado justamente pelos protestos que acontecem contra, né, a questão da intervenção militar no Vietnã,
Os impactos ambientais, né, é um dos temas que eu gosto também de pesquisar, até hoje eu pesquiso, sobre a questão, né, dos impactos ambientais, enfim, e vem justamente retomada com relação à questão das mulheres. E por causa dessa mobilização, passa a ser retomado muitas coisas. E aí, por causa disso, já nos anos 70, a ONU declara, né, em 75 mais especificamente, o Ano Internacional da Mulher. E vai ser importante porque daí vai acontecer a primeira conferência internacional mundial, digamos assim, sobre a mulher. E aí que passa a existir toda essa tentativa de criar planos de ações e se verificar a partir desses estudos que vários problemas estão acontecendo, como a questão da educação, né? Então, se as mulheres conseguiram o direito ao voto, ok, né? Mas ainda precisa melhorar a questão de atingir toda a população, principalmente dos países em desenvolvimento, a questão justamente do trabalho, né? Gerando ainda bastante desigualdade. E uma das coisas que pega no sistema internacional é justamente que esse debate acadêmico vai sendo inserido, né, dentro das relações internacionais para mobilizar justamente essas questões de melhorias de políticas públicas. Então, a gente teve, né, as famosas 4 conferências internacionais sobre os direitos das mulheres. E, na verdade, a gente vai falar que 3 delas foram importantes, mas nada se realizou, propriamente falando. A gente tem depois a primeira, não que não tenha sido nada, né? Deixa eu corrigir aí, né? Mas assim, a gente tem então a primeira conferência no México em 75, e a partir dessa conferência é mobilizado um plano de ação que se assina então a primeira convenção internacional especificamente sobre as mulheres, que foi assinado em 79, que é a Convenção Internacional contra qualquer tipo de discriminação contra as mulheres, que vai entrar em vigor só nos anos 80, né? Até fazer um parênteses aí, né? O Brasil ele vai ratificar com ressalvas pelo fato, né, que a gente está falando que estávamos, né, num contexto de regime militar, e ele só vai realmente ratificar totalmente essa convenção nos anos 90, né? De fato, que ele vai, né, absorver essa convenção. Mas, assim, existe essa documentação que vai ser importante, mas depois disso, né, vai caminhando a passos muito, né, lentos. A gente vai ter a outra convenção em 85, a outra conferência em 85, depois, né, vai ter outra conferência nos anos 90, mas a mais importante vai ser a 4ª Conferência Internacional dos Direitos das Mulheres, que é a Conferência de Pequim, em 95. E aí a gente vai ver que o sistema internacional muda, e acho que isso é importante para qualquer profissional de relações internacionais, né? A gente fica muito tempo discutindo, né, a questão da Guerra Fria, porque a Guerra Fria impacta muito, né, esse momento dos pós-Segunda Guerra Mundial até os anos 90. Então, os países eles estavam muito mobilizados a questão de segurança, né, o medo da Terceira Guerra Mundial e, né, nuclear, digamos assim. E quando se tem o fim da Guerra Fria, é um momento de otimismo, né? Eu lembro desse momento, foi um momento, inclusive, de que eu comecei a fazer o curso de Relações Internacionais, então existia um momento, o sistema internacional vai ser mais equitativo, multilateral, né? Que saudades, né, desse tempo otimista, pensando nos dias atuais aí, né? Mas, dentro dessa perspectiva, vai se criar muitos cursos de relações internacionais, inclusive no Brasil, né, com essa perspectiva, né, da interdependência, do processo da globalização. E esses temas que eram vistos também como temas secundários, digamos assim, como o meio ambiente, direitos humanos, né, e inclusive os direitos das mulheres, começa a ter uma repercussão com relação aos países. Então, é muito bacana, porque a partir dessa convenção, os países vão assinar realmente uma plataforma, daí finalmente um documento importante, e trazendo justamente perspectivas importantes como segurança com relação às mulheres, é assinada uma resolução logo depois disso, dentro do Conselho de Segurança. Você tem também um documento importante que é inserir a questão do conceito de gênero, né? Que é um conceito que justamente trabalha sobre essa questão, né, do processo de socialização, e tentando justamente mostrar, né, que as mulheres elas precisam, né, justamente mudar muitas vezes essa concepção desse contexto que dentro do Brasil que a gente fala, esse machismo, né, esse patriarcalismo, que e isso que é interessante trazer, né?
A própria Simone de Beauvoir, que também ela faz parte aí da segunda onda, né? Embora ela tenha produzido a obra dela antes, nos anos 50, ela traz justamente essa ideia de que o patriarcado ela é algo universal, né? Então a gente vai percebendo muitas autoras hoje dentro do debate sobre feminismo e gênero trazem isso, né? Importante destacar. Então, trazendo justamente esse debate sobre a questão, né, da tentativa de mostrar, né, a necessidade dessas mudanças, essa conferência é um marco, né, para trazer justamente essas políticas públicas, essas ações por parte dos estados, e aí com isso, né, trazer uma certa evolução dentro da política internacional. É justamente nesse momento dos anos 90, né, que as relações internacionais trazem justamente esse debate, né, ainda dentro da academia, ainda dentro do contexto da teoria das relações internacionais, embora dentro da sociologia isso já está sendo discutido já ao longo do tempo, das relações internacionais só passa a ganhar força também a partir dos anos 90, que é justamente esse marco, né, de trazer onde estão as mulheres dentro da política internacional. E uma foto muito emblemática disso é o encontro, né, da Margaret Thatcher lá, junto com os líderes dos países lá, né, dos Estados Unidos, e você tem lá, da União Soviética, e você fala, cadê, né? Cadê as outras mulheres? Como se elas não estivessem na política internacional. E, de uma certa forma, elas estavam, né, em segundo plano. Elas estavam, né, mas dentro, não das lideranças oficialmente ditas. Então, é muito bacana que você tenha essa tentativa, essa evolução, e essa evolução, ela traz justamente, né, uma busca por inserir coisas mais efetivas. Então, você tem, né, a resolução, você tem algo que é extremamente importante, os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, ela é a chamada Agenda 2015, que traz justamente como terceiro objetivo a igualdade de gênero, né? Então, você vai ter justamente... Pena que, nesse momento, esses objetivos foram apenas para os países em desenvolvimento, né? Foram esses 8 objetivos, sendo o terceiro com relação à igualdade de gênero, mas o que a gente vai perceber é que esses problemas relacionados à questão, por exemplo, ainda, né, preconceito, discriminação, violência com relação às mulheres, isso não acontece só nos países em desenvolvimento. Isso, de uma certa forma, acontece de forma geral, como eu mesmo falei. Você tem lá o quarto a onda do feminismo, que ele justamente acontece dentro das universidades, né, britânicas e canadenses, que vão fazendo protesto, que é o famoso movimento, né, das vadias, com relação aos estupros que estavam acontecendo dentro dessas universidades. A gente não está falando dos países em desenvolvimento, a gente está falando dos países, né, ricos. Então, mas foi importante para trazer esse debate, para construir toda essa evolução até chegar ao que a gente tem, né, que é os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são os 17 objetivos, que traz justamente a lógica de trazer esse resgate novamente, mas para todos os países. E veja, né, apesar de todos esses problemas, a gente tem, né, pontos positivos, que são os programas, né, que acontecem dentro da cooperação com as ONGs, e não poderia deixar de falar, dentro desse debate geral, né, sobre o contexto das relações internacionais, a própria ONU Mulheres. Se você entrar dentro do site da ONU Mulheres, né, ela traz aí diversos programas, principalmente a questão da participação política das mulheres, né? A gente teve, né, apesar de todo o problema que a gente tem, né, todos esses debates que acontecem, o que é importante destacar é que há um aumento das mulheres nas últimas eleições, né? Não só se candidatando, mas também elas sendo eleitas, né? Então, o programa lá, a famosa Agenda 50, que é até 2050, trazer justamente esse debate. Então, a ONU ela vai ser criada em 2010. A primeira diretora foi a Michelle Bachelet, né, que foi presidente do Chile, e você vai ter um papel de destaque também, porque a própria Michelle Bachelet, hoje, ela tem o segundo cargo mais importante, né, mais importante dentro da ONU, ela é a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, é um cargo extremamente importante, está somente abaixo do secretário-geral, e você vai tendo justamente essas iniciativas de falar como é importante as mulheres estarem na política. Só que a gente precisa entender que esse debate é um pouco
então tá, as mulheres estão na política, mas é importante que essas mulheres também, que estão na política, elas também tenham conhecimento sobre essa discussão sobre o que é gênero, então não deturpar, né, o conceito de gênero. Então, no nosso artigo, a gente fala todo esse debate também, porque a gente tem todos esses avanços, e chega no século XXI, você vai, né, vendo o movimento de direita crescer, e dentro desse movimento de direita, você tem também dentro desse movimento, que é um movimento conservador, de culpar o feminismo, né? Como o feminismo ocupado para deturpar, né, os direitos da família, enfim, né? Então isso é muito problemático, né? Porque você tem, né, um contexto de retrocesso. Até uma das pesquisas que eu estou fazendo, recentemente eu estou fazendo o meu pós-doc, né, no programa de Sociologia da Universidade Federal do Paraná, e lá eu tenho como a busca de pesquisar justamente isso dentro da política externa, porque o próprio governo brasileiro vai dizer, a partir de 2018, que não vai utilizar mais o conceito de gênero, porque o conceito de gênero, a partir do governo, é dizer que vai contra os direitos da família. E se a gente trazer o conceito de gênero e trazer, né, essa discussão acadêmica, o conceito de gênero, ele tem como a busca, né, trazer justamente essa ideia da igualdade, né, e falar justamente sobre essas questões culturais que acontecem com a socialização, e não dizer, as mulheres precisam, as mulheres usam rosa e os meninos usam, né, vestem azul, como a gente já ouviu aí, né? Não trazer justamente essa questão dos estereótipos. A gente parece assim que falar, eu sou feminista, né? A galera traz aí como, você, né? É uma coisa assim muito estereotipada, é muito problemático a gente trazer isso, né? Eu até rio, mas eu tô rindo nervoso, né? Porque assim, é muito complexo a gente escutar certas coisas em pleno século XXI, né? Então, e não falando sobre isso, mas acho que é importante falar, né, de como é problemático a gente trazer também coisas que acontecem também longe da gente, de todas os avanços que aconteceram, principalmente no Afeganistão, né? Não estou dizendo que estava lindo e maravilhoso, né, no governo anterior, até estava vendo um documentário sobre a questão dos estupros que aconteciam com as policiais afegãs, mas se a gente está falando que, né, que é o contexto, né, cultural ainda muito presente, imagine agora, né, com o domínio, né, do Talibã, que a gente sabe que é um governo extremista, e de todo esse discurso ameno e pacífico sendo utilizado como, de uma certa forma, estratégico, né, para consolidar ali o seu governo. Mas eu já passei aqui, já estou nos meus 21 minutos, então eu já passo a bola, né, para a professora Carla. Obrigada. Não, acho que está no mute. Mireille, você está no mudo. Não, muito obrigada. E eu tenho depois umas perguntas para passar para você, Jennifer. Então, Carla, por favor, o microfone é todo seu. Nossa, eu estou adorando, gente. Ixi. Que bom, que bom. Então, eu gostaria de agradecer, né, a Mireille pelo convite, a Luciene e o André, né, que foi meu colega na Veiga de Almeida, meu amigo, enfim, né, pessoa muito querida, a Lu e o André. Eu estou aqui com um gato no colo, gente, assim, me olhando, me encarando, né, olha o estado, né, a pessoa tem que trabalhar, assim, nesse estado. Então, pelo convite, né, para integrar, ser uma das autoras aí do livro, que eu convidei, né? Eu falei com a Luciene, convidei a Jennifer, expandi o convite a Jennifer, então, é a primeira autora aí do nosso texto, né? Porque eu trabalho, as minhas pesquisas, elas estão voltadas bastante para o Itamaraty, de uma perspectiva sociológica, né, saber quem são os diplomatas brasileiros e as mulheres no Itamaraty, sobretudo. Essas são as minhas principais preocupações de pesquisa, e também, um tanto, mulheres na política, onde elas estão, um pouco saber que espaço ocupamos no mundo. E daí a Lu veio com a Luciene veio com esse desafio, que era pensar as mulheres
após esse momento que a gente está vivendo, né? Depois aí dessa pandemia que só se estende, e a gente está aí há quase 2 anos. A gente achava que nesse momento a gente já ia estar falando desse mundo pós-pandêmico, né? Mas não, ainda estamos falando disso. Então, alguns pontos só que eu quero salientar da fala da Jennifer, que, enfim, capturou bastante do nosso texto, alguns aspectos bem específicos e mais gerais para a gente pensar que o nosso texto traz, né? Que é uma questão de sempre haver uma força de resistência, e isso tem a ver também com a leitura, com uma percepção da história. A gente geralmente tem uma percepção da história um pouco ainda relacionada a uma percepção do século XIX, de uma ideia de uma história progressiva, linear, estamos sempre indo para cima, né? Parece que a gente estamos sempre buscando a luz, né? Mas a história acontece, nem sempre como a gente espera. Então, a história é muito mais marcada, e a interpretação da Escola de Frankfurt, a partir aí dos anos 30, me parece capturar muito mais a essência de como a história se movimenta, né? Não de uma perspectiva progressiva, mas de pequenos avanços e retrocessos, que a gente consegue entender na medida em que a gente tem sempre forças em oposição. Então, para cada avanço que a gente tem forças se opondo, assim como por isso que o título do nosso texto, né, o risco do agüero, né, que é justamente a onda e depois vem, né, aquele refluxo da onda, né? Então, por isso que a gente usa essa palavra que é pouco usada no Brasil, é mais usada no português mesmo de Portugal, né? Essa ideia do agüero, né, dessa onda que retorna para o mar, né? E que desse esforço constante que a gente tem que fazer, desse cuidado constante que a gente tem que ter, de entender que a história ela é marcada por avanços, mas também por retrocessos, como a gente vê no Afeganistão, embora não tivesse uma maravilha, mas o Talibã para os direitos das mulheres, né? E eu não estou entrando aqui no mérito, eu acho que nem dá para a gente trabalhar com as categorias que a gente trabalha de direita e esquerda para entender. Eu acho que é uma outra dinâmica que a gente tem que entender de forma bastante particular, mas que a gente vê um retrocesso nos direitos das mulheres, assim como aconteceu no Irã, né, com a Revolução Iraniana. Então, a gente vê ali que as mulheres conseguiram alguns avanços e depois você tem um fundamentalismo religioso, traz esse retrocesso. Né? No Brasil, né, para não dizer que não falamos do Brasil, a gente tem esses avanços, né, ou essas tentativas, né, muito duras, né, duramente conquistadas, e a gente, de repente, vê aí algumas políticas, alguns posicionamentos, muitas vezes por meio de um viés religioso, tentando retirar esses direitos das mulheres ou colocando, né, a gente como sendo aí as promotoras da onda do globalismo. Então, é preciso combater essas feministas globalistas que estão colocando em risco, de fato, a família, né, que estão promovendo aí um projeto de gaysificação da sociedade, ou, né, coisas análogas que essas mentes um pouco alucinadas pensam sobre o que é o feminismo, ou o que são direitos humanos, né, uma política e uma sociedade menos desigual, né, que é disso que se trata. Então, dessa necessidade constante da gente observar, né, esse movimento da história e da gente conseguir se colocar e se posicionar diante dessas possibilidades de retrocesso que afetam, sobretudo, a nós mesmas. Então, era isso, né? Isso também, só para finalizar mesmo, a gente vê movimentos também de extrema-direita nos países desenvolvidos que também buscam tirar o direito das mulheres, né? Então, a extrema-direita na França
falando do retorno das mulheres francesas para casa para procriar, né, porque com o risco aí da sociedade francesa se tornar excessivamente muçulmana, porque fazendo lá conta sobre taxas de natalidade, que os franceses têm menos filhos, e então a sociedade seria, né, a sociedade francesa daqui não sei quantos anos seria uma sociedade muçulmana. Então as mulheres teriam que voltar para casa para ter filhos, as mulheres francesas para ter filhos, né, para manter a sociedade francesa, né, com essa ideia, enfim, de nação, que faz tudo isso também é parte de uma construção, né? Não está dado, né? A nação não está dada aí desde sempre, né? Então essa história de cultura, de nação, são também são invenções e são criações aí, né? E por que que não podem mudar, né? Então eu acho que essas reflexões aí um pouco, né, são nosso objetivo é que o nosso texto tenha trazido também essas reflexões. Não, Então, com certeza. agradecer. Vocês sabem, eu estava pensando aqui, será que nós somos uma arma tão perigosa no mundo? Nossa! Quando é que eles vão se dar conta que a mulher é um complemento para que a humanidade se desenvolva? A mulher é a matriz da vida, mas ela tem capacidades iguais, dando as oportunidades a uma boa educação, né? E as necessidades básicas para sobreviver de uma forma digna. E, é claro, a evolução tecnológica, né? Através do conhecimento, todo mundo foi evoluindo. Então, somos as nossas caras metades, o homem e a mulher, os complementos. Nós não somos armas perigosas. E se o dia que eles se derem conta disso, pronto, olha como a gente vai poder mostrar não só a nossa capacidade, mas o complemento que eles também vão ganhar, né? Porque a gente caminha juntos, não podemos estar sempre sendo vistas como ameaças, né? Uma coisa também que eu queria lembrar, Jennifer, quando você estava falando, o que aconteceu também nos anos 50 para 60, dependendo de onde você estava no mundo, foi a pílula, que veio para beneficiar no sentido, né, de você não engravidar, caso não queira um filho naquele momento, né? Houve também uma certa, vamos dizer assim, interpretação de certas mulheres que não foi tão positiva, porque aí ela criou a libertinagem, e não era o propósito, não era esse. Houve ali também uma mudança de comportamento por parte dos homens em relação às mulheres, que ele começou a tratar as mulheres de uma forma pejorativa. Eu acho que isso, hoje, talvez nós já estamos num patamar mais para frente, a evolução, que eu acho que o respeito, nós conseguimos, em certas áreas, o respeito dos homens em relação às mulheres, né? Porque essa abordagem era feita de uma forma muito pejorativa. Não sei se vocês concordam com isso. Alguém quer responder? Eu posso falar um pouquinho, daí se a Carla quiser complementar, né? Mas uma das coisas que que se tem bastante conhecimento hoje dentro do próprio debate sobre gênero e feminismo, né? É que a pílula, na verdade, ela foi trazida com o interesse também da indústria, né? Pelo fato justamente de trazer aí a contribuição desculpa, gente, estou tocando o telefone aqui. Com relação a... Bem na hora que eu estou falando, toca o telefone, né? Incrível. Eu vou deixar, então, a Carlinha falar, daí tá bom, eu tomo. Tá ótimo, Jennifer. Então, gente, o que eu vejo, né, é que sempre houve, em maior ou menor grau, aí,
uma tentativa de controle sobre o corpo das mulheres, né? Do corpo e da sexualidade, né? Então, a mulher, se ela tem tanto que a gente não pode fazer uma laqueadura se não tiver, né, não sei quantos filhos, ou não sei que idade, nem lembro, né, as regras, mas uma mulher não pode chegar lá no médico e falar, eu quero fazer uma laqueadura porque eu não quero ter filhos, né? E está tudo bem não querer ter filhos. Não, o médico não vai fazer, né? Porque não pode também fazer uma laqueadura, né, numa mulher. Esses dias a gente estava vendo aí os planos de saúde pedindo que a mulher peça autorização do marido para colocar o DIU. Então, há sempre um controle da sexualidade, uma tentativa de controle da sexualidade do corpo das mulheres, né? Então, a mulher que tem a liberdade sexual de sair com tantos parceiros quanto ela quiser, e está tudo bem, né? Ela exerce a sexualidade dela como ela quiser, né? Como não há nenhum problema em dizer que se tem prazer, né? Como isso é visto com uma certa, né? Não, olha só, a pílula trouxe a libertinagem, porque, né, agora as mulheres, como elas não engravidam, podem controlar a natalidade, elas saem, né, fazendo sexo com todo mundo. Se for o caso também, qual é o problema? Que bom, Sim, né, que a pílula trouxe essa possibilidade. Sim, são escolhas. Né? A outra coisa que eu queria também mencionar, que a gente fala das mulheres no Afeganistão, mas também na Índia. Eu assisti a um documentário de uma jornalista, ela é da Índia, mas ela foi criada na Inglaterra, e ela fez questão de ir para a Índia para ver, porque eles estavam agredindo as mulheres até com ácido, elas ficavam deformadas. Tem um documentário, esqueço agora o nome, mas muito interessante a respeito dessa situação na Índia. Então, é um problema sério, né, que permanece até agora também. Uma outra coisa, por exemplo, lá as mulheres, na época da menstruação, elas não têm como, vamos dizer assim, elas não têm o equipamento necessário, né? Aqui no Brasil nunca se falou sobre isso, dentro, vamos dizer assim, de uma camada da população. Existe esse problema similar? Vocês sabem? Ninguém sabe? Com mulheres encarceradas, absorvente, isso. Com mulheres encarceradas, as mulheres encarceradas no Brasil, isso é um problema que o Estado não fornece. E as mulheres de rua também, né, Carlinhos? As mulheres de rua... E deveriam, porque é uma coisa fisiológica da mulher, quer dizer, eles aceitam outro tipo de... eles dão dinheiro, né, para a família do presidiário, se eu não estou errada, mas a mulher que é presa não tem direito a isso? Gente, o que precisa para que isso aconteça? Nem tem direito, nem recebe visitas também, né? Se for levar, né? Tem estudos que falam exatamente disso, né? Nem direito, as pessoas não visitam essas mulheres, são abandonadas. Elas são abandonadas. A situação teria que muitas ter uma que usar miolo de pão, né? Para menstruação. De pão, isso é pecado, é haram, na simbologia do pão é uma coisa religiosa, gente. Não, teria que ver, vamos conversar com algumas mulheres aí do lado da advocacia, tem que ter um movimento para isso, gente. Mas, na verdade, já tem várias organizações que tentam justamente trazer, né, essas doações para as mulheres que estão em cárcere, para elas terem, né, os absorventes, por exemplo, né, ela já tem uma campanha. É claro que, apesar de tudo isso, precisa que haja, por exemplo, né, dentro, por exemplo, de organismos internacionais, a própria ONU elege, por exemplo, as nossas legislações como uma das melhores do mundo.
principalmente a questão da lei a lei da Maria da Penha e, consequentemente, a lei com relação ao feminicídio. No entanto, sobretudo, né, a gente tem justamente diversos problemas com relação ao que esses fazedores de política, que normalmente são homens, acabam, né, determinando e trazendo justamente essas grandes diferenças, né, principalmente no contexto de políticas públicas. Nada mais é do que, complementando o que a Carla comentou, né, a gente tem, né, por exemplo, essa questão da laqueadura, que é um absurdo, né? A questão do anticoncepcional, como você mesmo comentou, né? Na verdade, quando a gente fala, quando foi ser desenvolvido o anticoncepcional para os homens, não vamos vender porque gera todos os efeitos contra a saúde dos homens. Daí você fala, tá, se os estudos comprovam que os efeitos com relação à saúde das mulheres é extremamente negativo, mas pouco se importaram com relação a isso quando se criou, né, o anticoncepcional. Então, é muito interessante a gente perceber, porque a gente tem muito debate a ser trazido também no Brasil com relação aos direitos das mulheres, né? A gente tem muita coisa ainda acontecendo, principalmente com relação ao contexto do trabalho, né? A igualdade, os homens ainda continuam ganhando mais, os homens ainda continuam exercendo liderança, né? Então, tem muito nesse sentido. Se a gente coloca a categoria de gênero, né, a gente sempre vai encontrar diferença, né? No meu caso, que estudo Itamaraty, que é uma carreira em que só se entra com concurso público, é um dos concursos mais difíceis do país. Pessoas com alta escolaridade, em determinadas universidades do Brasil, alto poder aquisitivo, ou médio alto poder aquisitivo, de família, né, alto capital cultural e escolar, que a gente fala, com uma estrutura de carreira muito próxima a uma racionalidade weberiana, né? Então, de uma racionalidade burocrática weberiana, quando a gente joga a luz ali, homens e mulheres ocupam os mesmos espaços, são tratados da mesma forma, a gente encontra diferença, né? Mesmo num espaço tão homogêneo, tão controlado, né, que é, por exemplo, o Ministério das Relações Exteriores, a gente vai ver que as mulheres estão nos espaços mais relacionados aos cuidados, de menor destaque, as mulheres diplomatas, de menor destaque dentro da política externa. Então, a gente vai observar, né? Então, sempre quando a gente joga mulheres e homens encarcerados, são diferentes. Mulheres depois do encarceramento, né? Mulheres e homens depois do encarceramento. As mulheres têm mais dificuldade, né, de conseguir um trabalho, né? Porque geralmente trabalham em casas de família, então daí é difícil conseguir trabalhos em casa de família quando você foi encarcerada. Então, enfim. Uma das coisas que eu queria te perguntar, por exemplo, qual seria o ratio de embaixadores ou embaixadoras mulheres em relação aos homens do Brasil, assim, no mundo? Porque eu conheci uma delas, Cecília de Andrada. Ela era embaixadora e embaixatriz, as duas coisas. Porque o marido era também embaixador. Era embaixador. No Brasil, a gente tem cerca de 20% hoje de mulheres embaixadoras. Sim, mas elas são 23% no Itamaraty, né? São 23% de mulheres diplomatas. Mas aí você tem várias funções ocupadas por mulheres que não necessariamente os homens gostariam de ocupar. Porque tem toda a estrutura de carreira, né? De terceiro secretário até embaixador. 23% entram no Itamaraty. Então, a entrada já é bem menor do que a dos homens. E vocês que dão aula para jovens, né? Qual seria o percentual de mulheres hoje em relações internacionais que vão buscar esse caminho da diplomacia? Aumentou, você acha? 40% de mulheres geralmente fazem o concurso, né? Olhando só para o concurso. 40% de mulheres fazem o concurso, mas 23% passam. Então, a gente ainda está tentando descobrir por que o concurso vai ser um gargalo. Qual é o obstáculo ali que não permite que o número maior alcance esse sucesso? Temos que continuar batalhando nisso, porque a mulher realmente ela é muito rica, ela tem muito para oferecer, né? Não desmerecendo os homens,
por favor. Eu queria saber, Fernanda, você teria alguma pergunta? Thaís, Pedro, por favor, é só levantar a mãozinha, pode me avisar. Acho que Fernanda talvez teria uma pergunta. Você pode abrir o microfone, Fernanda? Não sei se ela vai escrever. Eu acho que ela escreveu aqui sobre a questão dos filósofos, né? Ah, sim. Isso, isso foi uma das coisas que a gente apontou na nossa fala, né? No nosso texto, porque talvez a gente tenha alguns filósofos de grande renome que falam sobre a questão da democracia e tal, né? E foram filósofos, ou seja, autores do seu tempo, né? Então é importante a gente não esquecer, né? O próprio Marx em si, né? Sim. Ele mesmo em si não falou nada com relação às questões das mulheres, e isso estava presente na própria questão do Rousseau e de forma bastante desigual, né? Então acho que talvez foi só um destaque para a gente mostrar, né? Que infelizmente já no contexto da história a questão cultural já estava muito presente, né? Sim. Dessas questões que as mulheres deveriam ser criadas para ficar em casa, mas não só isso. Muitos desses filósofos trazendo justamente essa questão de que as mulheres seriam inferiores na questão da inteligência também, né? Que a gente, sim. Né? O próprio Nietzsche, por exemplo, né? Traz um pouco dessa questão. Né? Quando você faz isso, você tira a força da mulher, né? É denegrir o potencial da mulher, não é verdade? Ela não conseguiu, deixa eu ver, ela não conseguiu abrir o microfone. Eu não estou conseguindo aqui. Opa! Mirei, até uma observação, né, sobre Sim. essa questão dos 20% de mulheres embaixadoras, e isso melhorou muito. Melhorou muito depois de uma política de discriminação positiva do ministro Celso Amorim, que exigia que tivesse mulheres nas listas de promoção nos anos Lula, né, que ele exigia que tivesse mulheres na lista de promoção para embaixadora, porque o número era muito pior. Em 96, a gente deveria premiar ele com alguma medalha, dar um título. Houve aí uma preocupação, e de acordo com as minhas entrevistas, que era uma preocupação pessoal mesmo dele, né? Ele pegava as listas de promoção e falava, cadê as mulheres? Né? Porque elas foram preteridas ao longo da história no Itamaraty, por conta de uma série de questões, né, de chegarem ao topo da carreira, né, questões como o teto de vidro, ou uma discriminação difusa, que até a embaixadora Teresa Quintela usa esse termo, né, de uma discriminação difusa, de chegarem até o topo da carreira. Uma pergunta, vocês acham que, por causa da pandemia, né, quando as crianças, os jovens estão, né, ainda em casa, né, fazendo os deveres de casa online, que a mulher, né, teve que assumir também esse lado, né? Será que agora alguns homens perceberam o grau da importância da mulher ser mãe e profissional simultaneamente? Será que ele vai dar um valor maior? A gente tem que ver, né, as pesquisas sobre produção de pesquisa, né, mostrou que os homens produziram mais na pandemia e as mulheres produziram menos. Né? Então, não sei, né, daí eu acho que a gente vai precisar de pesquisas posteriores para ver se houve aí alguma mudança de comportamento, né, porque, pelo menos nos primeiros meses de 2020, né, eu lembro que essa pesquisa saiu, não lembro agora quem foi que fez essa pesquisa, mas que fez o levantamento desses dados, que as mulheres tinham produzido menos do que os homens, né? Então, vamos ter que ver agora. A própria Ana Carolina, que escreveu no livro também, né, escreveu um artigo, ela fala exatamente disso. Ela participa de um grupo e ela escreve sobre maternidade, né? Ela é professora universitária também, e ela vem falando sobre exatamente esse problema, das dificuldades das mulheres profissionais, no caso dela, universitárias, né, terem caído exatamente isso, padrão, né? Porque aí você tem uma meta a atingir na plataforma do CNPq, de produção acadêmica, e elas não conseguem, né?
não estão conseguindo acompanhar os homens. Né? Isso a Ana Carolina ela vem já apontando também outros grupos também, isso eu venho ouvindo delas, né? Aqui no Rio tem um grupo da UERJ que também fala disso. Olha, nós estamos chegando ao nosso fim por causa do horário, mas está sendo absolutamente fantástico esse tema, né? E quando será a próxima reunião mundial pelas mulheres? Alguém tem a data? Eles já estabeleceram uma data, Jennifer? Normalmente funciona bastante parecido com relação ao que acontece com a conferência sobre meio ambiente, né? A conferência marco, digamos assim, ambiental, sim, foi a Eco 92 que aconteceu. Então, sempre você faz 92 mais 5, agora está sendo, né? Mais 10, mais 20 e agora vai ser a mais 30, né? Rio mais 30. Vai existir também. Então, em 2025, o encontro que marca justamente a conferência de Pequim, né? Que é também a conferência de Pequim, então, né? Mais 30, então em 2025, a próxima. Ok, bom, eu espero estar ainda por aqui, né? Quem sabe. Gostaria de passar para você, Luciene, para as suas últimas considerações, querida, por favor. Eu reitero, agradeço novamente aqui seu convite, Together for Peace, e gostaria de dizer que o livro está disponível na Amazon, Relações Internacionais no Mundo Pós-Pandemia, mas a pós-pandemia não tem nada de pós ainda, e agradecer a Jennifer e a Carla por participarem, né, toparem participar também desse evento hoje, e nos sigam aí, né, sigam o Together for Peace, e depois eu vou compartilhar o vídeo nas minhas redes também. Muito obrigada, gente. Boa sexta-feira. Não, muito obrigada a você também, Luciene. Jennifer, alguma palavra, querida? Obrigada também, então, pelo convite, né, da professora Luciene e da Carla, também Mirelle. Gostei muito da tua iniciativa do Together for Peace. Eu queria fazer também meu sabá rapidinho. Eu também lidero, digamos assim, também uma tentativa de também trazer essa democratização do conhecimento. Então, o meu canal ele se chama Em Debate, Gênero e Relações Internacionais, né? A gente tenta trazer justamente essas iniciativas de comentar aí, né, sobre temas importantes, principalmente com relação a fazer esse link entre mulheres, gênero e relações internacionais. Então, obrigada pelo convite. Queria só agradecer. Foi muito gratificante. Obrigada, Jennifer. E Carla, por favor. Obrigada, Mireille, pelo convite. Luciene, pelo convite para integrar aí o livro. E eu, enfim, estou nas redes sociais como Carla Gorro, né, no Instagram, que eu acho que é a rede hoje que talvez eu mais use, mas estou no Twitter, Facebook, enfim. Também faço parte aí de uma iniciativa, eu e uma amiga temos um podcast chamado Mulheres Públicas, em que a gente entrevista pessoas, a gente faz análises da conjuntura, né, análises do Brasil desse momento esse momento estranho que a gente está vivendo. Então está lá no Spotify, né, Mulheres Públicas, a cada 15 dias a gente tem um novo episódio. E é isso, gente. Obrigada. Aí, precisando falar comigo aí, me procurem nas redes sociais. Não, com certeza. Eu queria ver e convidar todas as jovens, né? Quem sabe podemos fazer uma happy hour no futuro próximo, convidando jovens universitárias que possam também falar, contribuir, né? Que tipo de futuro elas buscam, né? Os direitos que elas têm, que seria, eu acho, um tema bastante interessante. E quero aproveitar para convidar todos para o dia 27 de agosto, quando vamos ter a nossa 47ª Happy Hour, com o professor Júlio Scarpati, que vai falar sobre empatia. Um assunto bem interessante. A gente se vê. Muito obrigada a todos. Muito, muito obrigada. Obrigada, amigas. Até